Uma vez trabalhei como auxiliar de cuidados diretos para uma mulher de 65 anos com deficiência desenvolvimental. Sua filha, que estava na casa dos 40 anos, trabalhava durante a noite e precisava de um cuidador com experiência médica para cuidar dela durante a noite. Quando digo que trabalhei para eles uma vez, quero dizer literalmente uma vez, apenas nesta noite, e você vai entender por que nunca mais voltei. O nome da mulher de 65 anos era Marta, e a filha dela, que me contratou, se chamava Colleen. É possível que Colleen não tivesse mais ninguém da família para cuidar dela e não quisesse ou não pudesse pagar por uma casa de repouso para Marta. Ou talvez ela se sentisse mais confortável contratando alguém com alguma forma de experiência para cuidar dela em casa. Na época, eu já era cuidador direto de outras duas mulheres que sofriam de algumas formas de deficiências desenvolvimentais, então eu tinha experiência, mas nada me preparou para aquela noite. Colleen saiu para o trabalho mais cedo naquele dia, e eu estava trabalhando no meu primeiro emprego, então estava realmente forçando meu corpo até a exaustão para tentar ganhar o máximo de dinheiro possível. Colleen me apresentou a Marta, que me deu um sorriso antes que Colleen a levasse para o quarto dela para a noite. Era por volta das 21 horas. Colleen me disse que Marta às vezes andava pela casa à noite agindo confusa, e eu precisaria acalmá-la e levá-la de volta ao quarto. Ela especificamente abordou isso para não ser uma forma de sonambulismo. Quando perguntei, ela disse que era um dos sintomas da demência de sua mãe. Eu disse a ela para ficar tranquila, que eu saberia como lidar com isso. Passei meu tempo inicialmente na sala de estar, colocando minha série em dia. Esses trabalhos não são super glamourosos, e na maior parte do tempo, é ficar sentado por aí. Ouvi passos vindo de cima. Fui até a escada e olhei para cima, chamando o nome de Marta e perguntando se ela precisava de alguma coisa. Ela não respondeu. Ouvi seus passos voltarem para o quarto dela e então a porta se fechou. Talvez ela tenha ido ao banheiro. Voltei para a sala de estar e continuei assistindo TV. Cerca de 1 hora depois, me levantei para pegar meu sanduíche que trouxe da geladeira. Quando saí da cozinha com um prato e meu sanduíche para voltar para o sofá, quase tive um ataque cardíaco e deixei cair o prato quando vi Marta de pé na porta, com vidro estilhaçado por toda parte. Me desculpei com ela e perguntei se ela estava bem. Ela começou a gritar comigo, perguntando quem eu era. Eu lembrei a ela quem eu era, que era sua cuidadora direta ali para garantir que ela estivesse bem. Tudo o que ela disse a partir deste ponto foi em um grito alto, perguntando por que eu estava ali e que não me conhecia. Lembrei-a de que nos conhecemos há pouco e que sua mãe, Colleen, me contratou para cuidar dela e da casa. Isso pareceu funcionar tempo suficiente para eu conseguir fazê-la voltar comigo para cima e para o quarto dela. Levei um copo d'água e um pouco de melatonina para ela e, em seguida, voltei para baixo. Depois de algumas horas, eu estava absolutamente exausto. Eu precisava de algumas horas de sono. Havia um quarto vago lá em cima com uma cama de solteiro, onde Colleen disse que eu poderia descansar, se necessário. Eu senti que, neste ponto, Marta estava dormindo para a noite por causa da melatonina. Adormeci em minutos, mas dormi apenas talvez 1 hora. Acordei com um som vindo de baixo. Era este barulho de algo sendo batido repetidamente a cada 1 ou 2 segundos. Alguma coisa da cozinha estava sendo batida. Pulei da cama. Deixei a porta do quarto aberta para ouvir qualquer coisa se Marta se levantasse, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando cheguei às escadas, percebi que o barulho vinha da cozinha. Desci as escadas o mais rápido que pude, mas ainda mantendo silêncio. Chegando embaixo, olhei pela abertura para a cozinha, e o que vi foi como uma cena de um filme de terror que eu já tinha visto antes. Vi Marta na escuridão em pé na frente do forno, abrindo e fechando repetidamente. Era horrível. Quando digo que vi Marta, na verdade só vi a silhueta dela. Estava tão escuro na cozinha que não conseguia ver claramente. Eu disse ao Marta em voz alta e ela parou,
Virou-se para a esquerda em minha direção e fechou a porta do forno uma última vez antes de começar a andar em minha direção. Eu disse, agora em um tom mais suave e assustado, você está bem? Ela se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver suas feições faciais e ela me olhou com uma expressão vazia, depois passou por mim e começou a subir as escadas. Eu a segui até em cima, mas assim que ela chegou ao quarto dela, bateu a porta com força. Bati na porta dizendo: "Oh Marta, você está bem?" Ela não respondeu. Abri a porta silenciosamente apenas para dar uma olhada lá dentro e vi Marta ao lado da cama olhando para a parede. Eu vi muitas coisas, mas este era um comportamento bastante inquietante, que parecia exatamente o tipo de coisa que você veria em alguns filmes de terror, como mencionei antes. Andei até ela e a coloquei gentilmente na cama. Quando ela estava deitada, a cobri, esperando que fosse a última vez, disse eu boa noite, Marta, e fechei a porta. Fui para o outro lado do andar para o quarto vago e voltei para a cama. Tentei não dormir de propósito por pelo menos meia hora, apenas para garantir que ela não acordasse novamente, mas nem sei se aguentei tanto tempo. Tudo o que sei é que dormi muito rapidamente. Acordei novamente, muito mais tarde. O quarto ainda estava totalmente escuro, e o alarme de 1 hora que eu havia definido ainda não havia tocado. Olhei ao redor do quarto, me perguntando o que havia me acordado. Não vi o que era até ouvir um som vindo do interior do armário. Então, notei a porta do armário entreaberta e a sombra negra de uma cabeça espiando para fora do armário. Novamente, quase tive um ataque cardíaco. Eu disse "Oh Marta", mas ela não respondeu. Continuei dizendo "Oh Marta" várias vezes até que ela empurrou a porta para abri-la, e eu a vi se aproximando da cama lentamente. Ela começou a dizer o que estava dizendo horas atrás, perguntando quem eu era. Conforme ela se aproximava, tentei acalmá-la, lembrando-a de quem eu era. Estendi a mão para o abajur ao lado da cama e mexi até que ele acendeu. Foi então que vi Marta segurando uma faca de cozinha enorme na mão. Nesse momento, tudo mudou. Marta era agora uma ameaça à minha vida, e eu tinha que me preocupar comigo mesmo, não com ela. Gritei para ela, dizendo "Oh Marta, larga a faca." Acho que meu grito a estressou, porque ela se aproximou de mim e começou a gritar de volta, repetindo que não me conhecia. Eu não ia tentar acalmar uma paciente com demência que estava empunhando uma faca. Planejei correr ao redor dela no quarto e foi o que fiz. Pulei da cama no lado oposto a ela e ela gritou "Oh, quem é você?" enquanto eu corria. Ela deu um golpe lento e fraco no ar enquanto eu passava por ela, mas mostrava que ela tinha intenções de realmente usá-la. Cheguei lá embaixo, peguei meus sapatos e saí. Em vez de ligar para o 911, liguei para Colleen, como ela pediu que eu fizesse em caso de problema. Fiz isso por cortesia, porque envolver a polícia nunca é uma vantagem para ninguém. Colleen gritava no telefone para eu não deixá-la e, honestamente, gritei de volta que ela tentou me matar e que não chamei a polícia. Ela teve que sair do trabalho, é claro. Fiquei do lado de fora da casa, garantindo que Marta não saísse até que Colleen voltasse. Quando Colleen entrou, Marta já estava de volta na cama, dormindo. Colleen foi tão longe a ponto de me acusar de exagerar toda a situação, até encontrar a faca ao lado da cama de Marta. Para não dar mais motivos para ela me culpar por nada disso, deixei de fora o fato de que eu havia dormido. Isso não significa que eu me sentisse de alguma forma culpado. Colleen até me ofereceu aquele quarto para dormir. Nunca mais trabalhei naquela casa. Marta era uma paciente mais assustadora do que qualquer outra com quem eu já havia lidado em meus 9 anos de cuidados diretos. Foi o meu primeiro dia trabalhando para esta empresa de encanamento. Fui chamado para o meu primeiro trabalho nesta casa fora da cidade. A empresa de encanamento tinha 5 funcionários, e o proprietário escolheria quem faria qual trabalho. Não vejo como coincidência o fato de que fui enviado para um trabalho indesejável, longe,
em uma área ruim, para o meu primeiro trabalho. A ligação era para um cano vazando sob a pia, que é geralmente o trabalho mais fácil e básico para receber uma chamada, dependendo da causa raiz. Cheguei à casa, minha primeira chamada, e era uma casa absolutamente repugnante, completamente deteriorada, como se ninguém tivesse vivido lá por anos. Aproximei-me da casa e bati até que um homem de meia idade abriu a porta. Não gostei da sua aura desde o início. Ele tinha esse sorriso desproporcionalmente largo e pouco lisonjeiro que tornava todo o seu rosto desagradável. Sua voz também era muito suave e aguda, não a voz que eu estava esperando ouvir dele, talvez dada a sua aparência incomum. Ele me recebeu dentro da casa. Percebi que não havia um único móvel na casa, acabará de se mudar. Perguntei a ele e ele respondeu que sim, e então riu, ou melhor, deveria dizer, ele deu uma risadinha estranha e aguda. Ele me levou até a cozinha e a primeira coisa que fiz foi colocar minhas coisas no balcão e então abrir os armários sob a pia. Deslizei-me sob a pia e comecei a examinar o cano, especificamente olhando para o sifão e as porcas de trava para garantir que não estivessem excessivamente apertados ou soltos. Notei que o homem estava em pé diretamente sobre mim, com as pernas abertas, de modo que eu estava espremido entre os dois pés dele. Era extremamente desconfortável. Pedi a ele educadamente que me desse um pouco de espaço, e ele recuou um pouco, mas não o suficiente para me deixar confortável. Percebi que não via nenhum vazamento de água, então saí debaixo da pia e tentei ligar a água, mas não saiu água da torneira. Olhei para o homem estranho e perguntei por que a água não estava funcionando. Ele disse que deve ter desligado a válvula principal de água sem perceber. Quando digo que fiquei lá sem palavras por alguns segundos, não estou exagerando. Perguntei a ele francamente como alguém faz algo assim por engano. Ele sorriu e deu de ombros. Pedi a ele para ligar a válvula de água novamente, e ele disse que voltaria logo e o vi sair da cozinha, mas então ouvi passos subindo as escadas. Nunca na minha vida ouvi falar de uma válvula de água no andar de cima de qualquer casa. Sabia que algo estava errado com esse cara e com a situação, tudo, desde a condição desta casa até seus maneirismos. Então comecei a ouvir múltiplos conjuntos de passos do andar de cima descendo as escadas rapidamente. Num instante, decidi sair dali. Peguei minhas coisas e rapidamente saí pela porta da frente e fui para minha van. Sou um cara bastante grande e barulhento, então não sou facilmente intimidado por pessoas de forma física, mas havia algo sobre aquela situação e aquele cara que me disse que alguma coisa estava prestes a acontecer. Olhei para casa por um segundo e então fui embora. Liguei para Dave, meu chefe, avisando que era apenas uma espécie de pegadinha, porque soava melhor do que eu dizer que estava com medo daquele cara. Fiz alguns minutos de investigação e descobri que era apenas uma casa vazia e abandonada. Obtive o número que fez a ligação para o suposto cano vazando de Dave e descobri que era um número de voz sobre IP, nem mesmo um número real. Relatei esse encontro suspeito ao departamento de polícia local apenas para que eles ficassem cientes e talvez fechassem aquela casa. Nunca tive motivo para voltar a essa parte suspeita da cidade novamente. Trabalhei apenas para essa empresa de encanamento específica por cerca de 1 ano. De volta em 2019, eu trabalhava para a Domino's. Era minha primeira noite, eu estava apenas começando. Eu só estava trabalhando lá porque precisava do dinheiro para suprimentos da faculdade para o meu dormitório, etc. Naquela noite, eu estava sendo treinado. Quando você está sendo treinado, você é acompanhado pelo gerente em suas primeiras entregas para ver como você se sai, avaliar você e treiná-lo. Era tarde, por volta das 8 horas, e recebemos um pedido. Nossa loja não era eletrônica como são hoje, não podíamos ver onde as localizações estavam em uma TV grande, tínhamos que procurá-las em nossos celulares para obter direções. Pegamos as direções e a pizza. Ainda me lembro do pedido, 4 grandes pizzas com 2 garrafas de PIB.
Carregamos tudo no carro, e era o meu carro, já que eu era quem estava sendo avaliado. Então era eu, meu gerente e outro trainee que eu não conhecia. A casa para onde estávamos indo ficava bem longe, no meio do nada. Minha cidade era antiga, então era bastante comum percorrer milhas sem encontrar nada. Levamos cerca de 15 a 20 minutos para chegar lá. A casa parecia velha, muito velha. Era uma casa antiga de 2 andares e estava completamente deteriorada. A madeira estava descascando, algumas das janelas estavam com tábuas. Não era uma casa onde você esperaria que pessoas estivessem morando. Lembro-me de perguntar ao meu gerente se tínhamos que ir até lá, e ele disse que sim, mas que ele iria conosco e entregaria as pizzas e os refrigerantes. Saí hesitante do carro e notei que o outro cara, que era novo, também estava muito nervoso em relação a andar até aquela porta da frente. Finalmente começamos a nos dirigir para lá, quando outro trainee disse que achava que viu alguém nos observando da janela mais distante de nós, no andar de cima. Nosso gerente disse a ele que ele estava apenas paranoico e que isso não deveria levar mais do que 1 ou 2 minutos, certificando-se de nos dizer para ficarmos calmos e sermos simpáticos. Não sei como tive coragem de tocar a campainha, mas toquei, o que é claro não funcionou. Então meu gerente bateu na porta. Sem resposta. Esperamos cerca de 15 segundos e batemos novamente, mais forte desta vez. Ainda sem resposta. Estávamos todos ficando impacientes e havia um cheiro de algo podre. Não conseguíamos dizer se era da casa ou se algo dentro havia morrido. Finalmente, depois de cerca de 1 minuto de espera impaciente, alguém abre a porta, mas não completamente. Eles abrem a porta mostrando apenas parte do rosto e perguntando quem éramos e o que queríamos. Meu gerente disse que tínhamos a pizza deles. O cara rapidamente destrancou a porta e agiu todo amigável conosco. Isso assustou nós 3. Era um senhor mais velho, na casa dos 50 anos pelo menos. Ele nos disse que levou um tempo para abrir a porta porque era difícil para ele se locomover, ou algo assim. Nosso gerente entregou a ele o recibo e perguntou se ele estava pagando em dinheiro ou cheque. O homem nos disse que voltaria com o dinheiro. Ele deixou a porta da frente aberta, então olhei ao redor para ver como era a casa por dentro, vazia, completamente vazia, sem móveis ou qualquer coisa naquela casa, apenas o chão e algumas cobertas. Obviamente, esse cara era sem teto e estava apenas vivendo ali, já que ninguém mais estava. Foi quando ouvimos passos vindo de cima, mais de uma pessoa também. Foi quando ficamos desconfortáveis com a situação. A realização do que o outro funcionário disse se tornou verdadeira, alguém provavelmente estava nos observando enquanto íamos até a porta da frente. Meu gerente gritou se o homem já tinha o dinheiro, mas ele nunca obteve uma resposta. Os passos pararam, tudo simplesmente parou, ficou em silêncio. Você podia apenas ouvir nós 3 respirando. Meu gerente nos disse para ficarmos na porta da frente no caso de o homem voltar e que ele iria dar a volta na casa para ver se o homem precisava de ajuda ou algo assim. Nós acenamos para ele e ele foi em direção aos fundos. Nós 2 ouvimos passos, mas não do andar de cima, eles vinham debaixo de nós. De alguma forma, ambos olhamos completamente perplexos e confusos, e honestamente, desconfortáveis com toda essa situação. Foi quando ouvimos nosso gerente gritar e ouvimos correria frenética. Ele correu para a frente da casa, onde estávamos os 2, e nos disse para voltarmos para o carro e que estávamos indo embora. Nunca dirigi um carro tão rápido em minha vida. Meu gerente nos explicou que quando ele estava andando pelos fundos, viu um grupo de pessoas na escuridão ao redor de uma espécie de fogueira improvisada, mas muito pequena. Ele se aproximou deles e percebeu que no meio havia um servo-bebê. O grupo de homens estava sentado ao redor rindo, como se achassem engraçado. No momento em que ele disse isso, meu coração quase parou. O cara novo e eu desistimos imediatamente depois disso, e ouvi dizer que o gerente desistiu 1 mês depois.
Nunca mais trabalhei em uma entrega de emprego, obviamente, entramos em algum tipo de reunião de culto, e estou apenas feliz por termos saído quando saímos.